Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos no Barbeiro, na casa da nossa irmã Laurinda, para ouvirmos a Palavra de Deus e para partilharmos tudo o que diz respeito à Palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é que realmente a palavra que a nossa irmã Carla traz para nós hoje seja uma bênção tanto para nós como para vocês que estão aí em casa, que vão depois assistir a este vídeo. Viram que no início da gravação está lá, portanto, o endereço para terem acesso ao Facebook e para terem acesso ao YouTube e acederem então às gravações feitas aqui. E eu o desejo do meu coração é que vocês também sejam tão abençoados como nós, esta noite, em nome de Jesus. E então passo a palavra à nossa irmã Carla, para que ela nos dirija neste pequeno estudo. Amém. Uma santa noite para vocês. Amém. Amém. Para todos nós e para todos nós. Cumprimento os irmãos que estão aqui, na paz do Senhor, e todos os irmãos que venham a assistir. Cumprimento e que a mensagem que eu trago seja gratificante para todos. Portanto, eu trago uma mensagem que fala sobre a graça de Deus. Portanto, muitas coisas dependem do nosso ponto de vista. Portanto, como por exemplo, como é que nós vemos, como é que nós encaramos a nossa vida, como é que nós olhamos os problemas que vão surgindo no nosso dia-a-dia e como é que nós encaramos as outras pessoas que estão sempre à nossa volta. Se nós tivermos a graça de Deus, se seguirmos sempre os ensinamentos de Deus, as coisas tornam-se sempre muito mais fáceis. Amém. Portanto, a graça de Deus é como nós termos uns óculos. Portanto, a graça de Deus abre-nos para a realidade da vida e ensina-nos a lidar com as pessoas à nossa volta. Os ensinamentos de Deus tornam tudo muito mais fácil para o nosso dia-a-dia. Portanto, precisamos de aprender a olhar sobre a visão da graça de Deus. A graça de Deus permite-nos sonhar com um futuro melhor. Portanto, ajuda-nos a ser sempre muito mais positivos. A graça de Deus faz-nos ver tudo com um olhar de esperança. Com a graça de Deus aprendemos a encarar a vida com uma forma muito mais positiva. Portanto, acontecia comigo e de certeza que também às vezes acontecia com os irmãos. Nós, antes de termos a graça de Deus na nossa vida, muitas vezes pensávamos mais negativo. Nunca pensávamos acontecer qualquer coisa, nós éramos muito negativos. E agora tentamos sempre pensar com mais positividade e sempre e mais tarde pensar, isto pode-me estar a acontecer, mas com a graça de Deus eu hei de conseguir. E aprendemos a conseguir lidar com a nossa vida muito mais fácil. Ou seja, como eu já disse, se a gente pensar positivamente, as coisas são muito mais fáceis. Como às vezes há pessoas que ainda, sei lá, têm qualquer coisa para fazer, mas ainda nem foram fazer, mas se já tiverem a pensar negativo, é tudo muito mais complicado. Agora, se eu pensar, por exemplo, vou fazer um exame, e se eu pensar, com a graça de Deus, há de correr tudo bem, então as coisas tornam-se muito mais fáceis. Se nós formos a pensar negativo, é sempre tudo muito mais complicado. E podemos ver em Romanos 3, o versículo 24 e 25. Portanto, o 3, 24 e 25, é Romanos. O 24. E são justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs pela crucificação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Ora, Deus entregou o seu Filho para nos salvar. Então, portanto, as coisas dependem sempre de nós e, portanto, como é que eu ia dizer? Nós vamos tentar sempre ter benefício disso. Se o Senhor entregou o seu Filho para nos ajudar, então vamos sempre tentar ter benefício sobre isso. Portanto, vamos pensar sempre nas coisas, como eu já disse, positivamente e não negativo. Se o Senhor entregou o seu Filho por nós, então vamos usufruir disso. Portanto, como eu estava a dizer, portanto, irmãos, nós aprendemos a ver a vida pelo olhar da graça. Passamos a fazer as coisas para os outros
e nunca queremos nada em troca. Portanto, se nós tivermos a graça de Deus connosco, nós quando ajudamos alguém ou tentamos sempre auxiliar alguém, nunca vamos pensar assim, eu fiz isto a esta pessoa, portanto a pessoa depois vai ter que me retribuir também. Não, eu vou fazer, mas isso nunca me vai passar pela cabeça. Sempre ajudar a pessoa. Um dia, a gente não sabe o dia da manhã, um dia eu posso precisar, mas na altura que eu estou a ajudar essa pessoa, isso certeza que nem me vai passar pela cabeça. Olha, eu quero ajudar esta pessoa, vou ajudar esta pessoa, mas nunca a pensar depois que vi a ser retribuída. Não, está no meu coração. Se eu tiver a graça de Deus, isso nem me vai passar pela cabeça. Vou tentar sempre ajudar a outra pessoa. Portanto, a graça de Deus em nós é vida, manifesta-se em cada um, a cada suspiro que a gente dá. Isso nos permite viver bem, porque eu, de certeza, que ao ajudar o meu irmão, se eu vir que o meu irmão depois fica bem, ora, eu vou ficar bem também. Amém, amém. Portanto, se eu ajudar a outra pessoa, eu vou ficar feliz porque vou ver que a outra pessoa também está bem. Portanto, a outra pessoa fica bem, mas eu fico bem também, de certeza absoluta, porque se nós tivermos Deus sempre no nosso coração, nós só queremos sempre o melhor, não só para nós, como para todos. E podemos ver também o Salmo 63. E os versos 3 e 4. Salmo 63, os versos 3 e 4. Esta Bíblia nova, eu fui comprar uma Bíblia igual à do pastor. Estou a brincar. E então ainda tem as folhas. Ainda está as folhas agarradas umas às outras. Olha, já vem manchada. Agora quer ser igual ao pastor. Fizeste muito bem. Estou a Os brincar. versos 3 e 4. Ora, o 3. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Amém. Os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ora, isto é uma forma de nós agradecermos a Deus. Porque aqui diz, eu te louvarei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ora, isto é uma forma de nós agradecermos ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós. O Senhor entregou o seu Filho por nós, portanto nós temos é que sempre agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Pronto, como eu penso, acho que também todos os irmãos pensam, podemos fazer tudo, nunca vamos conseguir agradecer a 100%, mas enquanto tudo o que pudermos fazer, vamos tentar sempre agradecer e muitas vezes, pronto, somos humanos, às vezes podemos reclamar, mas vamos tentar sempre agradecer a Deus. Amém. Pela sua graça. Portanto, a graça de Deus é ver que estamos vivos, por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. Por isso precisamos aproveitar cada momento. Vamos sempre estar gratos a Deus e louvar o seu nome. Amém. Portanto, é sempre, como eu disse há pouco, uma forma de nós agradecermos ao Senhor é louvando o seu nome. Diante do amor de Deus, somos todos iguais. Portanto, não há, às vezes as pessoas podem pensar, uns por terem algum nível de estudos mais alto, podem ser, não, somos todos iguais. Deus não faz distinção de ninguém. Deus não, exatamente, Deus não faz distinção de ninguém, somos todos iguais. Umas pessoas, por exemplo, ainda há pouco não, como temos agora também o caso do Covid e tudo, muitas vezes só falavam nos médicos. Mas pronto, mas há os médicos sim, mas por exemplo, se não houver o pessoal da limpeza, como é que os médicos trabalham? É isso? Portanto, é sempre preciso, todos somos importantes, ninguém é mais que ninguém. Portanto, então vamos sempre tentar, pronto, ter isso em atenção e saber que Deus não faz distinções. Estamos sempre todos ao mesmo nível. Graças a Deus. Amém. Portanto, através da graça podemos encarar os outros, não com um olhar de superioridade ou inferioridade, mas todos iguais, como Deus nos vê a nós.
todos, Deus ama-nos a todos da mesma maneira. E podemos ver em 1 de Coríntios, Primeira de Coríntios 15, quinze, 10. 1 Coríntios, quem está a falar? 15, 10. 15, 10. Desculpa lá eu fazer a pergunta. Nossa Senhora. Então, Depois paga a multa. Exato. mas paga no fim. Portanto, 1 de Coríntios 15, 10. Diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Amém, E a amém. sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém. Ora, a graça de Deus está comigo, está com os irmãos e a graça de Deus transforma-nos. A graça de Deus, portanto, é como a gente sabe, já lê na Bíblia, como o barro é na mão do oleiro. Amém. Portanto, vamos sempre, mas temos que ter sempre atenção, a gente tem que se deixar moldar. Amém. Se a gente não se deixar moldar, não vamos conseguir, mas se a gente se deixar moldar, vamos tentando sempre ler, aprender e vamos tentar sempre pôr em prática. Se nós vamos pôr em prática o que aprendemos na palavra, vamos deixar sempre moldar e usar sempre os ensinamentos do Senhor. As coisas tornam-se sempre muito mais fáceis. Às vezes pode ser um bocado complicado, porque nós ainda estamos na carne e às vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira, mas às vezes não vai à primeira, nem à segunda, à terceira, quando começamos a ver que realmente Deus está-nos a... Mesmo que a gente às vezes até ache que não é, mas se a gente seguir os ensinamentos de Deus, vamos seguir de certeza absoluta na direção certa. Pode não ser à primeira, à segunda, mas se a gente depois deixarmos de ser teimosos, vamos ver que a graça de Deus é mais fácil. O oleiro, quando vê que o vaso não está em condições, Exato. Destrói e volta, volta a fazer. Volta a fazer. Assim faz Deus com a gente. Exato, tem que ser assim. A gente, pronto, às vezes há pessoas mais teimosas, mas até que ele O consegue. vaso fica bom, não é? Exatamente, mas E é engraçado que é da mesma massa que ele não vai buscar outra massa. É da mesma massa que ele faz a A massa. areia. O Exatamente. barro com a água. É da Fica mesma. a areia. Né? E é Torna-se o outra quê? coisa. A areia com a água torna-se barro. É isso. E é isso. E é Então onde é que a outra gente coisa veio? que- Viemos da areia. É isso. Temos que ter atenção. Nós temos é que nos deixar também mudar. Exato. Porque Deus depois não trabalha se a gente não deixar. A gente pode. Não é por força, não é? Exatamente, nem por força nem por violência. É Se a isso. gente, até que a gente deixa, às vezes podemos ser um bocadinho teimosos, mas depois quando deixamos, damos abertura para isso e depois já não nos arrependemos, já não vamos voltar atrás de certeza absoluta. Portanto, Deus trabalha criando todas as coisas e o Senhor faz isso porquê? Somente pela graça, porque o Senhor gosta de nós e ajuda-nos. O Senhor quer nos transformar e quer nos ajudar. Tudo o que nós temos, tudo o que temos a fazer é através da graça de Deus em nós, porque a graça de Deus trabalha e ajuda-nos, portanto, dá-nos sabedoria para nós conseguirmos as coisas. A graça de Deus em nós ajuda-nos, como é que eu ia dizer, a alcançar muitas vezes algumas coisas. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, torna-se tudo muito mais complicado. Portanto, todos nós sabemos que Deus é dono de todas as coisas, por isso a graça de Deus é rica, ou seja, tem tudo o que nós precisamos. Amém. Muitas vezes não vamos pensar em riquezas em termos de bens monetários, nada dessas coisas, porque nós só temos que ter as coisas que precisamos. Não precisamos de ter grandes riquezas, porque nós sabemos que às vezes há pessoas que têm grandes riquezas e não são felizes. A maioria. E não são felizes, portanto, basta ter as coisas que precisamos, já é suficiente para nós nos sentirmos realizados. E podemos ver também em Efésios 2,
o versículo 6 e 7. Portanto, Efésios 2, 6 e 7. O 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco com Cristo Jesus. Amém. Ora, o Senhor fez tudo por nós. Portanto, nós temos é que ter sabedoria para saber usufruir disso. Portanto, aqui nós podemos ver e perceber mais uma vez a bondade de Deus. Tudo o que temos foi Deus que nos permitiu ter. Quando usamos o que temos pela graça de Deus e reconhecemos que tudo o que podemos fazer é fruto da sua graça, então sentimos-nos ricos, conformados e felizes em todas as situações. Amém. Portanto, a graça de Deus nos conforta e nos capacita. Por isso podemos entender que os dons, os talentos e as capacidades que temos são doados da graça de Deus a todos. Portanto, isso e depois depende como é que cada um usufrui disso. Amém. Quando recebemos o Espírito Santo, Ele nos capacita com dons espirituais que não são apenas habilidades humanas. Tudo o que fazemos para Deus é parte da sua graça, que nos capacita. Portanto, se o Senhor me dá, portanto, como é que eu ia dizer? O Senhor vai-me capacitar sempre para eu, se Ele me der esse dom, Ele vai-me capacitar para eu saber transmitir esse dom. Portanto, e depois depende como é que eu o aceito. Se eu realmente o aceito e tenho prazer em querer transmitir esse dom que o Senhor me dá, então o Senhor vai me dar sempre sabedoria para eu conseguir fazer isso. Nós temos, pronto, eu posso ser o dom, mas se não tentar usufruir dele, as coisas não vão desenvolver. Mas se eu quiser e transmitir, por exemplo, se o Senhor me der o dom da cura, se eu quiser curar um irmão, de certeza que o Senhor me vai ajudar nisso, vai-me capacitar para isso, porque não sou eu que vou fazer. É Deus que faz essas coisas. Amém. O Senhor usa-nos, mas não somos nós que fazemos. Deus é que faz essas coisas. Portanto, através de nós. E podemos ver também em Romanos 12, Fez-me lembrar dos 10 talentos. Fez lembrar os 10 talentos. Sim. O dom é a capacidade que Deus dá a uma pessoa que Ele quer usar. Não é uma habilidade nossa, é uma capacidade de Deus. Mas para que Deus me dê essa capacidade, eu tenho que me disponibilizar para Ele. Como a Carla estava a dizer. A única diferença entre nós e outro tipo de instrumento qualquer é que os instrumentos são inanimados e somos nós que lhes damos vida. Mas nós não somos assim, ou seja, nós temos que nos disponibilizar para Deus e atuar em obediência. E aquilo que se tem constatado ultimamente na igreja é as pessoas usam os dons como um brinquedo. Querem usar o dom como um brinquedo. Olha, vamos orar assim, vamos pôr assado. E então depois as coisas não acontecem. Porquê? Porque isso não é o uso do dom. Isso é uma tentativa de simulação da ação de Deus. Ou seja, a unção de Deus não se fabrica. A unção de Deus recebe-se. E não se fabrica. E por vezes a igreja cai no erro, se a Carla me permite, a igreja cai no erro de quê? De querer produzir a unção de Deus através do quê? Através de mexer com a emoção das pessoas. E a unção de Deus não tem nada com a emoção. Jesus nunca andou com uma banda atrás dele para curar ninguém, nem para libertar ninguém. A Bíblia diz que meramente com a palavra ele libertava, meramente com a palavra ele curava. Então não era preciso criar um ambiente de milagre. Por isso é que eu não aceito de maneira nenhuma que a igreja seja culpabilizada por um milagre não exigir. Não há ninguém que tenha poder para travar a mão de Deus. Quando Deus quer operar o milagre, Ele opera no meio de onde Ele quiser. Onde Ele quiser. Ele é soberano. Não sei se vocês concordam, mas Deus é soberano. Então o mover do Espírito Santo, a Bíblia diz que é a expressão do querer de Deus. Tanto que os dons são partilhados segundo o querer de Deus. Ou seja,
É o Espírito Santo que reparte os dons como quer. E o Espírito Santo é Deus. Não é um terço de Deus. O Espírito Santo é Deus. É em Espírito. E então isso é muito importante. É muito importante esta questão da graça, porque a graça de Deus não é nada mais, nada menos do que a garantia que nós temos de que Deus nos ama, que nós temos o favor dele, e quando nós nos disponibilizamos para os outros, a graça dele vem para nós. O Senhor nos ensinou uma coisa: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Ou seja, não vivam ansiosos, não vivam com cuidado. Devotem-se aos outros, porque de vocês eu cuido. E isso é a garantia da graça de Deus. Amém? Não é Romanos que? Romanos 12, 6 e 7. Romanos 12, 6 e 7. Portanto, nós estávamos a falar sobre os dons e o 6 é. Sim. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Amém. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ora, portanto, como nós falámos há bocado, se é ministrar, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Portanto, temos que nos dedicar e o Senhor vai nos ajudar, de certeza absoluta, vai nos dar sabedoria para isso. Portanto, se nos dedicarmos, Deus nos capacita sempre. Não somos nós, mas sim a graça de Deus em nós. Amém. Portanto, com a graça de Deus em nós, nós conseguimos sempre, de certeza absoluta. Com o olhar da graça, podemos ver o que outro irmão faz com admiração especial por ser algo permitido por Deus, para mostrar sua glória e não com algo para engrandecer o homem. Amém. Pois estamos a ver mais uma vez, a graça vem de Deus. Portanto, temos que ter sempre isso em atenção. Se nós fazemos alguma coisa, como eu disse ainda há pouco, quer dizer, não somos nós que fazemos. Amém. Nós somos, Deus dá-nos sabedoria para nós fazermos. É Deus que faz, não somos nós que fazemos. Somos o instrumento na mão de Deus. Amém. Portanto, Deus quer o nosso conhecimento. Portanto, Deus quer que o nosso conhecimento cresça e não que fiquemos acostumados com o que já sabemos. Portanto, o Senhor quer que nós venhamos sempre a aprender cada vez mais da palavra. E era como eu também estava a dizer há pouco, se nós tudo vamos ter sempre atenção, porque só vai ser benéfico para nós. Tudo o que nós lemos na palavra, tudo o que nós ouvimos nas mensagens, vamos tentar sempre pôr em prática. Se nós formos sempre tentando pôr em prática, o nosso dia-a-dia, a nossa vida, vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas é sempre tudo muito mais fácil. Sempre tudo muito mais fácil. Podemos ver em 2 Pedro 3,18. Cadê este 18? 2 Pedro 3,18. Segunda de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Amém. Portanto, e assim, com a percepção da graça, podemos olhar para o futuro não como finalização, mas como continuação de um processo dirigido por Deus. Amém. Portanto, pela graça podemos sonhar com a realização dos nossos sonhos. Se nós estamos na direção de Deus, com a graça de Deus, Deus vai-nos sempre ajudar, vai-nos sempre caminhar. As coisas não vão ser à nossa maneira, mas sim à maneira de Deus. Portanto, temos que ser pessoas firmes, porque muitas vezes, como nós sabemos, o ser humano é muito inconstante. Mas com a ajuda de Deus vamos aprender a ser pessoas mais firmes. Podemos vacilar, mas com Deus vamos estar sempre mais firmes na rocha. Portanto, através do olhar da graça, podemos ter convicção do que queremos e confiar que tudo vai dar certo, pois não está sobre a fragilidade humana, mas está sobre o poder de Deus. E se estivermos sobre o poder de Deus,
as coisas são muito mais fáceis. Porque quando estamos sozinhos, antes de termos conhecido Deus, todos sabemos que era tudo muito mais complicado. E agora, com a graça de Deus, é tudo muito mais fácil. Portanto, a sua graça nos ensina a ter uma visão das coisas muito mais positiva, seja em que situação for. Nós aprendemos a ser pessoas mais firmes. Como eu disse há pouco, podemos vacilar, mas nunca vamos cair. Deus vai-nos sempre direcionar e vamos ser sempre pessoas mais fortes. Amém. Portanto, era esta a palavra que eu... Isto é bonito e ainda bem que está aqui o nosso pastor também, porque isto vai buscar vários temas. Ainda a Carla estava a dizer que nós temos que crescer, não podemos ficar parados. Né? Por isso é que a Bíblia diz que nós somos rios de água viva. Né? E se nós estivermos parados, por exemplo, eu estou a beber esta água, volto a pôr água nova. Mas se ela ficar aqui uma série de dias, Perde as propriedades. perde a qualidade. Assim somos nós como cristãos. Nós temos que crescer, não é, pastor? O que é que você acha Está aqui. A Carla foi bem clara. A segunda de Pedro, no capítulo 3, está aqui. Se lermos muito brevemente, a partir do verso 14 até ao verso 18, onde a Carla parou, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem quê? Para serem encontrados com Ele em paz, imaculados e inculpáveis, ou seja, para sermos constantemente constantes, não nos deixarmos levar por doutrinas estranhas. Depois diz assim, tenham em mente, ou seja, que em vós tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Porque Deus é paciente, Ele é longânimo. E depois diz assim, como também o nosso amado irmão Pedro vos escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas falando, o irmão Paulo, é Pedro a falar do irmão Paulo. Exato, irmão Paulo. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, ou seja, houve nele uma constância em relação aos temas que ele abordava, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Por uma razão muito simples, porque Paulo sempre falou em relação à sua vida, ao que ele viveu. As cartas de Paulo foram um testemunho para o encorajamento das igrejas. Porque Paulo nunca falou em nada que não tivesse vivido. Ele viveu, e ele falou o que viveu. E então depois diz assim, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem, com as demais escrituras. Para quê? Para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disto, ou seja, estando alertados, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, porque não têm princípios morais, nem percam a vossa firmeza e venham a cair. E agora, como o Paulo estava a falar, cresçam. O Paulo dizia, quando eu era menino, em Coríntios, quando falou dos dons, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, ou seja, eu era uma pessoa, nós quando aceitámos a Cristo éramos meninos, e então o que é que acontece? Mesmo na nossa ignorância e na nossa inocência, Deus nos abençoava, mas agora Deus já espera mais de nós. É como nós, como pais, em relação aos filhos. Eu não ia exigir de uma criança de 3 anos aquilo que eu exijo agora de um homem com 30. Então Deus também tem essa expectativa em relação a nós. Então Ele diz, cresçam em 2 coisas, na graça e no conhecimento. A graça e o conhecimento não são dissociáveis. A graça e o conhecimento estão juntas, porque uma completa a outra. É pelo conhecimento que nós temos que nós aprendemos a viver pela graça. Vocês lembrem-se quando Paulo, a questão do espinho na carne do Paulo, e vou terminar aqui, a questão do espinho na carne do Paulo, eu penso que seja das escrituras mais alusivas ao poder da graça. E a Carla falou há pouco, em Romanos, quando Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele estava a dizer aos outros, olha, Jesus apareceu primeiro a este, apareceu primeiro àquele, depois apareceu ao Tiago, depois apareceu aos apóstolos e depois apareceu-me a mim. Ou seja, eu sou como um abortivo, ele apareceu a mim que já era fora do tempo. Era uma pessoa cuja esperança já praticamente não existia. E então ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele reconhece que a sua transformação foi fruto da graça de Deus. Não foi merecimento dele. Porque o que é que a graça de Deus contempla? Não é o merecimento, é a necessidade. A graça de Deus não olha para quem merece, olha para quem precisa.
Jesus não veio para quem merece, porque o mundo não merecia. O mundo não merecia. A própria Bíblia fala acerca dos apóstolos que eles eram homens de quem o mundo não era digno. Então não é por uma questão de dignidade, é por uma questão de necessidade. E a graça de Deus se manifesta pela necessidade do ser humano. E pela soberania de Deus. E então aqui é claro, ele está a dizer, cresçam na graça e no conhecimento. Foi através do conhecimento que ele adquiriu pela vivência com Deus, que ele disse, eu agora já compreendo a resposta que o Senhor me deu quando eu orei, para me ver livre do espinho da carne. Nós, por vezes, não temos que orar para nos vermos livres dos problemas. Nós temos que orar para Deus nos dar a capacidade de os superar e de os suportar. Amém? Amém. É mesmo verdade, irmãos. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ter só uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a ministrar o nosso coração, que Tu nos abras as Escrituras para que não seja apenas a letra, mas sim o Espírito. Que nós cresçamos no Teu conhecimento, em nome de Jesus, e usa-nos sempre, Senhor, que nos reunimos no Teu nome, pela cobertura destas gravações, Senhor, que possam alcançar mais pessoas e que elas entendam o grande amor que o Senhor nos tem. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja com todos os que nos estão a ver agora, não aqui só, mas também em casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, obrigado por esta noite, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão em casa, votos de uma santa noite e na quarta-feira cá estaremos de novo. Amém. Amém.